Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje, como prometido no último episódio, a gente vai ter uma continuação aí falando de segurança em aplicações web, né? A ideia hoje é falar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais o assunto de algumas coisas que ficaram na nossa pauta, ficaram para trás. E aí, dependendo do feedback de vocês, talvez tenha uma parte 3, enfim, aí a gente conta aí com o feedback de vocês, já agradecendo muito que esse último episódio que a gente teve recebeu o recorde de feedbacks lá no nosso site, o devshow.com.br. Bom, eu sou o André Seco e a minha piadinha de início aqui foi bloqueada pelo Firewall. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Lembrando que segurança pode ser um assunto repetitivo, mas prometo que não me repetirei tanto hoje com os temas, beleza? Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e não farei meu comentário por motivos de segurança. Então, roda aí. Muito bem. Só dando uma recapitulada sobre o que a gente falou nos últimos episódios, no último episódio, na verdade, né? A gente falou muita coisa sobre o OWASP, né? O top 10 do OWASP. A gente comentou sobre questão até da parte mais interna de segurança das aplicações, falando aí da própria autenticação, autorização, JWT, a gente comentou um pouquinho, Multi-Factor Authentication. E hoje eu queria começar aqui indo um pouquinho mais a fundo e tocando num ponto que talvez seja a parte que o pessoal fica mais desesperado quando tem sistemas abertos ao público e muitas vezes quando tem sistemas aí que são conhecidos, vide aí sistemas de banco ou páginas aí de e-commerce, enfim, né, ou até sistemas do governo, né, que é o nosso temido DDoS, né, Distributed Denial of Service, né, ou alguns chamam só de DOS, né, Denial of Service, e aí é aquele problemão de ter o seu site, seu sistema aí bombardeado por uma legião de bots, uma legião de computadores aí tentando fazer que o site caia, principalmente quando está rolando alguma coisa importante, né? Sei lá, uma Black Friday da vida, ou o pessoal, alguém está bravo por alguma coisa daquela empresa e tenta derrubar, né? Qual que é a experiência de vocês com isso e o que vocês acham sobre esse assunto e a gente pode ir detalhando melhor. No episódio anterior, inclusive, recomendo que todo mundo escute, porque falamos bastante do lado da visão mais do dev, né? Então, no episódio anterior, a gente falou bastante de como você se protege a sua aplicação. Então, como você constrói uma aplicação mais segura. Agora, daqui para frente, a gente já está falando dessa aplicação publicada. Então, como você protege onde ela está no ar. Como o André disse do DDoS, a ideia, até vou abaixar para pessoas iniciantes assim, a ideia é sobrecarregar servidores espancando com tráfego massivo. Ou seja, quando a gente desenvolve uma aplicação, ou pelo menos deveria ser feito da seguinte forma, você sempre faz a sua aplicação com base no público-alvo dela. Então, se é uma aplicação interna para uma empresa, você sabe que vai ter X funcionários acessando. Se é uma aplicação para um público restrito, isso aqui só é para o público X, você sabe exatamente aquele público. Quando você faz uma aplicação de larga escala, como por exemplo um e-commerce, igual o André falou aí da Black Friday e tudo mais, você acaba estimando que você não tem um limite de pessoas de acessos nela. Então você faz o que a gente chama de scaling. Fazer com que a sua aplicação tenha a capacidade de se escalar para que você consiga contemplar todo mundo acessando. O DDoS, ele é um ataque que ele começa a espancar
Isso pode ser feito de várias fontes, pode ser feito de uma fonte escalável, pode ser feito de muitos lugares diferentes, com o que a gente chama de máquinas zumbis, né, que é um dos nomes que se dá, ou as robôs, ou aquelas máquinas Litter, que são máquinas que são de pessoas ou não, e que tem um programinha instalado nelas exatamente para ficar chamando a sua aplicação várias vezes para tentar derrubar ela de um servidor específico. Muitas máquinas, às vezes, são de pessoas que estão usando normalmente, sem saber que aquilo está instalado nela, mas elas são usadas para concentrar esse ataque. Como esse ataque aqui ele dá um tráfego massivo, a ideia é que o seu servidor caia, né? Onde está hospedado, a sua aplicação não aguente aquele tráfego e ela caia. Então, a sua aplicação ela tem que ter a capacidade dela estar preparado para isso. Como que ela pode estar preparado para isso? Você pode ter... a ideia geral, como a gente falou até no podcast de monitoramento e observabilidade, monitoramento contínuo é uma das soluções que você sabe se uma aplicação está tomando DDoS ou não. Porque você acaba vendo que muitos dos ataques vêm sempre das mesmas fontes. E é fácil de você descobrir. Eu vou dar um exemplo de um caso que a gente pegou um DDoS. A gente tinha uma aplicação de um cliente que é usada aqui no Brasil. E só tem o pessoal aqui do Brasil usado. E de repente começou a vir muito IP russo acessando. Isso daí já é um possível ataque de DDoS. Não por ser da Rússia, e sim por ser de um lugar que não é um lugar comum daquela aplicação estar sendo acessada. Então isso vem com o que a gente está falando, monitoramento. É o tipo de coisa também que, como você falou, né? De repente não faz sentido, né? É que nem aquelas situações, né, que é usado a autenticação e você fala, pô, é uma aplicação de uma empresa aqui no Brasil, né? Alguém lá da Europa está tentando acessar. Você fala, mas não tem ninguém que acessa a aplicação a partir da Europa. Não faz o menor sentido, né? Então, tipo de coisa que em muitos casos você consegue barrar também, né? Pela origem para evitar esse tipo de situação. Mas você precisa justamente monitorar, né? Não dá para você prever todas as situações possíveis e imagináveis, né? Por isso que eu falo que o monitoramento é importante, que é para você se basear. Isso a gente pode estar considerando tanto aplicações publicadas em on-premise como em nuvem. É claro, se você usa uma plataforma de nuvem configurada, a maioria delas já tem soluções como black holing para descartar possíveis ataques maliciosos, pacotes que não deveriam chegar antes que eles cheguem no servidor, então meio que não adianta nada esse DDoS. Você pode usar soluções próprias como, por exemplo, Cloudflare para gerenciar isso daí. A Amazon também tem aquela AWS Shield, tem aquele Akamai também, que é um Defender lá bom para DDoS. Enfim, a ideia é que você tenha vários, ou uma ferramenta, ou várias camadas para proteger isso. O DDoS, em específico, ele acontece... Assim, eu acho que ele é o ataque mais básico que você pode esperar que uma aplicação sofra, porque ele é a primeira coisa que alguém vai tentar fazer. Eu vou dar um DDoS aqui para tentar derrubar. Se eu não me engano, eu só não lembro qual é a empresa, se vocês lembrarem aí, mas teve uma de e-commerce que ela tomou um DDoS, era de 1, alguma coisa terabytes. Esse é o tamanho do DDoS que ela estava tomando lá. Eu não lembro se foi a Amazon que fez isso. Mas por causa do Cloudflare, o ataque ele foi tipo assim, seguraram tranquilamente o ataque em tempo real. Então não teve impacto nenhum no serviço, que aconteceu nada. Ele segurou lá e garantiu. E aí você imagina um DDoS de 1, sei lá, eu não lembro quanto, se era 1,5, 1,43, mas eles tomaram, vamos arredondar aí, 1,5 terabyte de ataque. Imagina o tamanho de quantos lugares estavam atacando para segurar, para um serviço segurar isso daí. E assim, você falou, né, tem soluções aí, o Akamai mesmo, né, eu já vi ser utilizado para isso. Soluções já têm algum tipo de inteligência embutida nelas para detectar, né, porque assim, já vi um conjunto de configurações padrão, você vai falar, estamos no Brasil. Começa a vir coisa de fora, já bloqueia automaticamente, né? Até porque não faz o menor sentido, né? Você fala, pô, tá vindo requisição do Vietnã.
A empresa que opera no Vietnã também, certamente que não, né? Exato. E essas aplicações que vocês falaram, né, o Akamai, tem da AWS, tem da Azure, o próprio Cloudflare, né, se até o pessoal quiser pesquisar, uma das proteções, assim, falando de forma genérica, né, é um WAF, né, Web Application Firewall, né, então é esse serviço que é oferecido por diversos players aí de mercado, que tem uma série de configurações aí que você pode fazer, e às vezes a própria aplicação, né, o próprio sistema aí que você contrata, ele já tem por default várias coisas, ele já sabe as botnets comuns, já tem umas blacklists prontas que já fazem com que você, né, se receber alguma coisa de um determinado range de IPs ali, é alguma coisa que já é estranha, que ele já desvia o tráfego da tua aplicação. E um ponto que o Bertuzzi comentou lá atrás, que eu queria pontuar aqui, que você falou de quando a gente faz uma aplicação, a gente destina para... A gente já sabe o nosso público-alvo e tudo mais. E é por isso que existe uma diferença entre dois testes que é bom a gente fazer na nossa aplicação, que um é o teste de carga, que é quando eu faço com uma carga real, estimada, né, que eu realmente tenho na minha aplicação, seja em momentos de pico, ou seja normalmente, é 20, 50 acessos por minuto, é 100, é 200, enfim, isso aqui é o teste de carga. Mas o teste de estresse, ele é diferente, você vai estressar o sistema, você vai ver até onde que ele aguenta. E isso também é útil para você saber os limites do que você provisionou, né, em diferentes ali camadas, talvez. Então, você pode fazer esse teste escalando, né, fazendo o mecanismo de elasticidade, né, subindo e descendo recursos, para saber o quanto ele aguentaria, né, para também ter essa visibilidade, né. Normalmente eu tenho tanto de carga, no estresse ele funciona dessa determinada forma. Então, para isso, a gente tem esses dois tipos diferentes de teste. Até dando uma sugestão em cima do que você falou, André, se eventualmente o pessoal que está ouvindo a gente for implementar algum tipo de teste de carga ou de estresse, uma coisa que eu tenho feito, eu acredito que vocês também fazem, é rodar isso a partir de um pipeline, né? Então, você trabalha isso com Azure DevOps, GitHub Actions, GitLab, porque você vai ter um ambiente com um mínimo de coisas gráficas instaladas. Na verdade não vai ter, não é um ambiente gráfico, né? Um modo somente texto que você trabalha, um ambiente Linux, um ambiente eventualmente o Windows, se for o caso, mas eu acho mais comum que se execute isso num ambiente Linux, né? E você tem ferramentas, o K6, o JMeter para fazer isso. Então, o esforço para implementar um teste desse tipo não é alto e pode trazer bastante ganho para você, até mesmo você detectar alguma falha na aplicação, né? Inclusive, não sei se vocês já testaram, mas com o JMeter, se você testa ele com a interface gráfica, você tem um resultado. Se você testa ele por linha de comando, você tem um resultado muito diferente. Então, às vezes o pessoal se prende só na interface gráfica, fazer um teste. O jeito correto para testar mesmo é via CLI. Eu ia até comentar isso que você falou, porque provavelmente o valor que você tem numa interface gráfica, ele acaba, sei lá, de repente trazendo uma visão errônea, né? Porque tende a ser mais lento, tem um processamento da interface gráfica, e se você fizer via linha de comando, né? Daí provavelmente você vai fazer no ambiente Linux, você vai conseguir executar uma quantidade maior de threads simulando usuários simultâneos, né? E conseguir com isso aí até aplicar uma carga de requisições maior, né? Por isso que a gente falou até no podcast gravado, que testar é muito importante, né? Eu queria puxar só um adendo aqui, que o André falou do WAF, né? Aí, assim, que os WAFs, além da parte
do DDoS, eles fazem um monte de coisa, né? Eles são como se fosse assim, barreiras de firewall, literalmente assim, que bloqueiam muito mais coisas do que só o DDoS. Então, por exemplo, você tem as soluções do AWS, do Azure, da Cloudflare, que a gente falou agora há pouco também. Os WAFs, eles também protegem contra SQL injection, cross-site scripting, aquele XSSS, né? Ataque de falsificação, que é aquele CSRF. Tudo isso daí, os WAFs também protegem. Então, eles não são apenas para proteção do DDoS aí, para o pessoal entender. Eles ficam sempre monitorando, assim, qualquer requisição que chega das HTTP, HTTPS aí, ele vê aquele padrão e bloqueia. Então, a inteligência de muitos dos OAFs, elas são muito bacanas porque elas conseguem ver assim, esse padrão que está vindo aqui não é um padrão corriqueiro, então já bloqueia. Tanto que existem também os falsos positivos. Então, de novo, o que eu falo, existe um monitoramento para você entender o de comportamento e ele vê o que acontece. Para fazer uma analogia, é a mesma coisa com o seu cartão de crédito. O seu perfil está acostumado a fazer certos tipos de compra, em gastar em determinados lugares. Quando você faz uma coisa que está muito fora do seu padrão, às vezes aquela compra é avisada ou aquela compra é bloqueada, né? Com as inteligências novas agora, muito mais ainda. Então, os WAFs, eles fazem o mesmo papel. Eles entendem, essa aplicação se comporta de tal forma e tem acesso de tal forma. Pô, chegou de repente alguma coisa muito absurda, peraí, vou bloquear. Porque aqui entra um conceito, que é o conceito que eu sempre falo, que tem que entrar em segurança na parte de software. Zero trust. Não confie em nada. Você acha que é alguma coisa duvidosa? Barra. Depois a gente vê com monitoramento e fala, pô, não está acontecendo isso. Aí eu prefiro que o seu cliente ligue e fale assim, olha, o fulano que está de férias no México não está conseguindo acessar a aplicação, do que uma pessoa que está lá na Coreia do Sul invada a sua aplicação e roube alguma coisa. Então, o Zero Trust é exatamente isso. Eu não confio em nada. E os WAFs, eles têm um papel muito bacana para filtrar esse tipo de acesso, de padrões assim, e proteger a sua aplicação. E claro que a tua aplicação ela tem que estar preparada para isso também, a sua aplicação por si só. Mas tendo mais uma camada, ele nem chega a bater na tua aplicação. Então é zero estresse ali. Um estresse que se você não tivesse um sistema na frente, né, um serviço desse na frente, você teria. Então, por exemplo, né, chega a tua URL lá com traço drop table. Pô, tá na cara que é uma tentativa de SQL injection, alguma coisa do gênero, né? Deveria estar na cara, pelo menos, né? Não, pô, aí tá escancarado, né? Seguindo aqui ainda falando na parte de aplicações aqui, né? A gente também tem práticas aí que a gente pode fazer aplicar via serviços ou aplicar na própria aplicação, né? Que nos garantem que se acontecer algum tipo de acesso em massa, caso passe aí das camadas iniciais, digamos assim, você tem estratégias de rate limiting também, né? Que você coloca aí, define um limite por usuário, por IP, aí você cria a política que você quiser, né, de definir um limite aí de chamadas que podem ser feitas para o teu serviço. E isso é uma das formas também de mitigar, porque a partir do momento você vai começar a dar um 429 na cara de quem está querendo fazer alguma coisa contigo, né? Que é o Too Many Requests lá, né? Por isso que, como você mesmo disse, a sua aplicação ela também tem que estar preparada para isso. Lógico, não vai chegar na sua aplicação. O WAF protege aí. Mas existem cenários de ataques que às vezes são tão bem feitos que eles passam essas camadas. Então não adianta também você chegar lá e falar assim, não, o WAF vai segurar a injeção SQL aqui, o cross-site script não. Como a gente falou no passado, a ideia da sua aplicação ela tem que estar pronta para caso essa camada passe, para caso aconteça alguma coisa e isso daí ultrapasse. É por isso que existe, como a gente citou, o ASP Opt-in. Cada um deles prevê um desses cenários. E se passar uma injeção de SQL? E se passar um XSS, um ataque, aqui, uma falsificação, alguma coisa, sua aplicação está pronta para isso? Se fosse infalível, ninguém invadia mais nada, né? Eu já vi um comentário, eu não lembro se foi numa live, alguma coisa que a gente fez,
que o pessoal falando que segurança é balela, não tem nada dessas daí. Eu achei, assim, desculpa dizer, mas um comentário bem imbecil da pessoa que fez. Porque, cara, como assim segurança? Então, eu acredito que a pessoa que fez esse comentário, ele dorme com a porta da casa dela aberta, né? Porque já que segurança não é um problema, vão invadir a casa dele de qualquer jeito, né? Vão roubar todas as coisas dele. Assim, seja uma aplicação mais moderna, uma aplicação antiga, vazar alguma coisa é um estrago considerável, né? Inclusive, vocês estavam falando de rate limit, se for, né, o caso aí de um back-end, de uma API, você pode ter uma proteção extra colocando o rate limit a partir de um API Gateway, né? Então dá para fazer isso também, né? Você colocar uma policy, né? De repente você está usando lá o Kong, o Azure API Management. Claro que você coloca policies de rate limit nesse caso, porque provavelmente vai ter uma cota de uso para cada cliente, né, de uma API, mas ainda assim é uma forma adicional de segurança caso passe aí essas barreiras iniciais, né, que a gente já comentou. É porque assim, gente, segurança não é que, porque vão invadir. Quem trabalha com a área de segurança é uma corrida. Você tem que estar pensando em se proteger, enquanto o outro lado está sempre pensando em novas formas de atacar. Essa história de dizer que segurança é besteira, a gente não teria nenhuma aplicação no ar. As medidas, elas são efetivas, um cross-script e tudo mais. Cara, com tanto hacker no mundo, por que a Amazon tá no ar? Por que o Google tá no ar? Por que o Facebook tá no ar? Porque existe resposta. O importante é resposta. Então eu fico meio puto quando alguém escreve segurança é besteira, não tem que fazer, porque eu acho uma pessoa que não entende nada e não deveria nem estar na área de TI pra falar uma asneira dessa daí. Que segurança é o quê? E eu não contrataria, porque eu imagino que o código deve ser uma desgraça, né? pra cuidar dessas coisas. Mesmo que você considere que uma hora vai acontecer algum tipo de ataque, né, o que você toma como medidas, né, se for algo mais extremo, pelo menos você já vai ter alguma coisa que mitiga o resultado desse ataque, né? Então, tá acontecendo um ataque, passou aí tudo que a gente tinha aí estabelecido. Você vai ter monitoramento daí, pelo menos, para falar, olha pessoal, está acontecendo aí uma situação que a gente não previu, né, e vamos tentar tal ação, né? Então você tem meios para mitigar, pelo menos, se acontecer algo muito fora da caixa, né, muito novo, muito anormal para o que todo mundo estava acostumado, e você evita, né, com isso um estrago maior. Sim, e você sabe o que eu falo assim? Segurança pode ser adotado no seu dia a dia. E até tem a ver com o próximo tópico aqui do nosso podcast, que é assim, existe uma junção entre segurança e até melhoria e performance do seu código, que é o famoso CDN, né? O Content Delivery Network, que ele serve para armazenar conteúdo de servidores em outros cantos assim, e aí ele armazena um conteúdo que você vai consumir, e além dele fazer isso, ele protege, graças a esse servidor CDN, você vai ter uma proteção maior contra DDoS, porque ele distribui o tráfego certinho assim. Se tiver algum tráfego inesperado, ele barra. E ele ainda melhora a velocidade da sua aplicação, né? Da hora de você pegar esse conteúdo. Para quem não sabe, conteúdos que a gente está falando assim, por exemplo, imagens, arquivos JS, tudo mais, você ter esse servidor de conteúdo armazenado no lugar, onde você não tem que ficar toda hora procurando e recebendo uma informação diferente. É como se você tivesse peraí que me fugiu a palavra. É como se você tivesse eu ia falar, mas é mais de sessão. É que tem uma palavra certa para se falar isso daí. É como se tivesse um cache disso daí guardado com esse conteúdo lá, e você tem maior velocidade em obter essa informação, assim. Então, além de proteger o DDoS, você ainda tem resiliência e latência e tudo mais. Ele serve conteúdo estático, né? Isso, essa palavra que eu queria, estático. Obrigado, André. E é um ponto muito legal, o pessoal que gosta de falar de streamings da vida, né? O Netflix, o Disney Plus, enfim, né? A grande estratégia deles para distribuir o conteúdo dos vídeos, né? É através de CDN, porque daí, como o Bertus falou, né, você coloca a CDN e ela está provisionada aí em várias regiões. Quem vai servir o arquivo lá do vídeo, né, o stream do vídeo, do filme X para mim,
é um CDN de uma região que esteja mais próxima de mim. Aí tem menos latência, é mais rápido. Imagine se você tivesse que distribuir de um servidor que sempre está lá na Europa. O pessoal aqui do Brasil ia sofrer muito, né? Então, CDN já é bem batido aí, né, no desenvolvimento hoje. Mas, assim, às vezes o pessoal não se liga que ele está ligado com essas arquiteturas aí que escalam, em que a gente fica maravilhado de como que funciona, né? Muitas vezes são estratégias combinadas de coisas que a gente já entende, já viu no dia a dia. Né? Tá acostumado, né? Por isso que eu falo que, cara, quando eu vou implantar um SDLC numa empresa e falar, eu falo, gente, não é nada que vocês já não viram antes. Vocês só vão ter uns cuidados a mais, mas a maioria eu acredito que vocês já fazem no dia a dia de vocês. CDN é uma estratégia que é tão boa para essa parte de arquitetural, né? Como você disse, de um cache para melhorar uma velocidade e tá num local, eu tenho CDN aqui na América para o pessoal, na Europa, em outros lugares assim, já hospedados, mais próximos, ou do próprio país, para você ter um acesso mais rápido. Mas ele também tem uma camada que ajuda na segurança, porque como ele é um servidor assim de... Como você tem um servidor desse tráfego de armazenamento, de mídias ou coisas em geral, ele também tem que ter uma proteção de DDoS, porque ele vai ser atacado também. E ele também te ajuda a proteger de DDoS, porque ele sabe que você vai pegar aquela informação X vezes para fazer o acesso lá, mas que ele você não tá tendo vários acessos ao mesmo tempo simultâneos de lugares diferentes, né? Então, a segurança, ela já tá presente em muitas ferramentas que a gente usa, a gente só tem que dar uma lapidadinha aí. E um outro ponto aqui que a gente tem é a questão do... E aí pensando mais na própria escalabilidade, né? E não ficar refém de uma máquina só quando a gente roda a nossa aplicação, que hoje quando a gente fala em nuvem isso já é quase que extinto, né? Mas vale a pena aqui tocar no assunto, a gente trabalhar aí com sempre a premissa de que a gente precisa ter aplicações que escalam, ou seja, que escalam verticalmente, obviamente, né? E horizontalmente, né? Então, podem rodar em mais de uma instância em hardwares diferentes. E aí entra o nosso carinha aqui, que é o nosso load balancer, né? Que aí, a partir do momento que você suporta escalabilidade horizontal, você consegue colocar um load balancer. E aí o que o load balancer pode fazer para você? Se está tendo muito tráfego em uma aplicação, num servidor só, você pode ter como configurar manualmente ou fazer um auto-scaling de provisionar mais máquinas rodando a sua aplicação. E por que isso está no tópico de segurança? Porque segurança não significa só ataque. Alguém está atacando, mas também a segurança é manter o sistema de pé. Você não pode pôr um volume muito alto, ou às vezes o teu time de marketing fez uma promoção lá, a gente já presenciou muito isso, né? Algum influenciador lá, o time de marketing fechou com algum influenciador, aumenta o tráfego de forma brutal de uma hora para outra, né? E o pessoal não tá esperando isso. Você tendo essa infra, né, bem dimensionada e bem configurada, você consegue não cair, né, ou pelo menos reduzir aí o tempo de disponibilidade quando você trabalha com uma ferramenta dessas. Seguindo aqui para um tópico que é o que a gente bate também na tecla, né? Será que eu posso guardar as minhas senhas em qualquer lugar dentro do código, deixar um hard-coded lá? Jamais. Assim como os incas faziam, escreviam na pedra, ou o pessoal mais antigo escrevia a senha num papelzinho, deixava em cima da mesa. Como que a gente trabalha aí com gestão de senhas, chaves, configurações nas nossas aplicações? O que a gente tem para resolver isso aí? Cara, Chaves inclusive voltou pro Brasil, né? Fiquei muito feliz quando eu vi aí vai voltar pro SBT, vai estar aí. Você ficou bem contente Eu fiquei contente com a volta do Chaves. Com o anúncio, né, da Florinda, né? Da volta da Televisa aí. Mas brincadeiras à parte, gestão de chaves e criptografia, assim,
nós guardarmos dados do nosso código de acesso e tudo mais, é uma coisa que a gente tá, porque eu tô brincando aqui, mas ela tem que ser levada a sério. E eu vou dizer uma coisa pra vocês assim que eu sempre falo quando eu tô falando em talk. Toma cuidado com o que você armazena no seu código. Porque tem muita gente que coloca, às vezes, uma chave de acesso a uma cloud, uma conexão de um banco que está na nuvem com acesso externo e tudo mais, que às vezes não está nem protegido por um acesso específico, um IP específico, e comita isso num repositório Git. Esse commit ficou lá para sempre. E não adianta no próximo commit você, fiz cagada, apagar e não subir lá, porque o histórico se mantém. E assim, mesmo que dê para você arrancar no histórico, é um trabalho desnecessário. Então, qual é a ideia? Chaves, configurações, todas essas coisas, a gente não armazena isso em código. Existem estratégias que podem ser utilizadas para que você não tenha que fazer isso. Quais estratégias? Uma delas, bem simples, gestão de configuração. Vou fazer um deploy, coloco uma variável de ambiente aqui no lugar, substituo aquilo no meio do deploy com uma outra estratégia de configuração. É um server, eu posso ter lá a gestão de configuração e a minha aplicação só entender que ela vai pegar aquela variável de ambiente. Ou eu posso usar os famosos vaults. Eu posso acessar o Key Vault do Azure, por exemplo, ter lá a minha chave valor, onde eu chamo com a minha chave o meu acesso, e pego o valor de lá para acessar meu código. Ou trabalhar com estratégias, como eu falei, deploy e etc. Mas não guarde no seu código nenhum tipo de chave, nenhum tipo de configuração, porque basta um simples erro para essa chave vazar. E assim que ela vazar, meu amigo, se você tiver uma aplicação pequena num lugar, agora imagina vários acessos, várias coisas, várias instâncias, a sua aplicação precisa ser trocada, assim, uma replicação e tudo mais do que você está mudando. Isso é uma dor de cabeça que pode ser evitada de uma forma tão simples. Não deixa chave armazenada em código. Só isso já resolve. E, inclusive, né, que acontece? Hoje em dia, se você for hospedar uma aplicação, um serviço de nuvem, como a Azure, por exemplo, o que você normalmente fazia colocando num arquivo de configuração, que também não é das melhores práticas, você consegue colocar aquilo como uma variável de ambiente, né? Então, para quem trabalha aí, principalmente com ASP.NET Core, fica fácil de visualizar isso, mas teria aí equivalência em Java, Node ou outra stack. O que você colocaria, por exemplo, num arquivo appsettings.json, em algum serviço gerenciado do Azure, por exemplo, ele vai ser uma variável de ambiente, né? Então você não trabalha mais com um arquivo de configuração, o que inclusive era tanto uma fonte de erros de subida de um ambiente para o outro, como uma eventual fonte de vulnerabilidade, porque alguém que não deveria ter acesso à produção conseguiria de repente visualizar lá uma senha, uma credencial de acesso. Então, um serviço gerenciado em nuvem normalmente simplifica isso, né? E outro ponto importante, você pode eventualmente utilizar algum serviço gerenciado para cuidar da gestão de configuração, inclusive para trabalhar com secrets, né? De maneira que você tenha um grau aí de segurança bem maior. Né? Para gerenciar configurações no Azure, você usaria o Azure App Configuration. Para cuidar de secrets, você utilizaria o Azure Key Vault. Se você for na AWS, na Google Cloud, vai ter serviços equivalentes. Eu não vou lembrar aqui o nome agora, se de repente vocês utilizaram, o André, o Bertuzzi, aí até comentem, né? Mas assim, tem equivalência desse serviço do Azure em outras nuvens. Então, você trabalharia, sei lá, no Azure integrado com o App Configuration, Key Vault, e você consegue daí ter um grau de segurança alto. Inclusive, você falar, olha, a aplicação aqui só consegue trabalhar com determinadas configurações, né? E você evita, de repente, que alguém acesse diretamente esses serviços também.
Acho que no da AWS é AWS AppConfig mesmo o nome. É o mesmo nome. É AppConfig abreviado, mas hoje, né, essas plataformas de nuvem, todas elas têm meio que esse commodity básico, né? Hospedar a aplicação com PaaS, Kubernetes como serviço, gerenciamento de secrets ou de configurações, ali tem tudo a mesma coisa. E é importante dizer que na parte dessa gestão, né, de configurações, você não precisa começar com o supra-sumo. Vou pôr o App Configuration que vou transformar tudo. Mas pelo menos fazer isso que o Bertuzzi falou. Não coloca em código, não coloca no arquivo. Se você quer manter a configuração em arquivo, pelo menos faça com que ele não seja preenchido e vá para o teu Git. E aí você na pipeline, eu acho que o Bertuzzi comentou, na pipeline, por exemplo, do Azure DevOps, você consegue ir lá configurar as libraries com a chave e valor de cada item que está dentro do teu arquivo de configuração, e através de uma extensão você consegue, num passo da pipeline, substituir por um token que tem dentro da sua... O token que eu digo é uma chave, ali, um nome, né? Um token identificado com o nome dentro do arquivo de configuração. Você substitui determinado token chamado, sei lá, nome da minha aplicação por a configuração que você definiu lá nas libraries do Azure DevOps. Então você consegue fazer essa substituição no momento que roda o CI ou o CD ali, né, da tua pipeline. Então isso já ajuda bastante. E aí, claro, você tem serviços específicos para fazer isso que o pessoal já comentou. Então não tem por que você configurar mais em arquivo e deixar lá. Inclusive, o ASP.NET Core ele funciona de uma forma que, primeiro, ele prioriza as variáveis de ambiente que o Renato comentou, né? E aí, se ele não achar algo com a chave nas variáveis de ambiente, aí ele vai buscar no arquivo. Por mais que você configure um app settings lá com o valor que está na tua máquina de desenvolvimento, se em produção você setar a variável de ambiente com aquele nome lá, ele vai priorizar a variável de ambiente. Tem essa questão da priorização também que tem que ser levado em conta. O próprio Kubernetes tem um funcionamento bem parecido, né? Essa parte de configurações, né? Você tem config map, você tem variáveis de ambiente, você tem secrets, né? E obviamente que quando envolve secrets e configurações, você consegue, você está num cluster Kubernetes no Azure, integrar com Azure Key Vault e Azure App Configuration. Se está na AWS, vai ter equivalente e vai indo, né? E aproveitando que a gente está falando de chaves aqui, eu queria dar dicas de 2 ferramentas aí para vocês usarem no pipeline de vocês aí. Uma delas é o Sonar, que a gente já indicou na live passada, serve para verificar a segurança de código e tudo mais. Ele também é uma ferramenta muito boa para identificar chave e que não deveria estar no seu código e tudo mais. E uma outra que eu acho melhor que o Sonar, se você quiser colocar para complementar o seu pipe, que é o Git Guardian, que nos meus testes, para mim, foi uma das melhores ferramentas para achar. Ele achou até coisa que o Sonar não pegou, assim. Então, se você quer fazer uma gestão de chaves, assim, para identificar no seu pipe se está comitando alguma coisa que não deveria, o Git Guardian é uma ferramenta excepcional para você colocar no seu pipe. Eventualmente, né, foi comentado até numa live que a gente fez recentemente, né, Bertuzzi, tem o Git Leaks, né? Ele consegue detectar alguns secrets. Eu acabei achando um pouco melhor que o Git Leaks, né? De repente, se o pessoal for trabalhar com alguma ferramenta com requisito, né, de, olha, a gente tem que usar algo open source que não traga custo, você pode trabalhar também com Detect Secrets, né? Ele é um projeto open source. Eu descobri ele num treinamento de DevOps da Microsoft, um treinamento focado em Azure DevOps, né? E o que ele faz? Ele consegue detectar alguns secrets de ferramentas de mercado. Então, se tiver aí um personal access token do Azure DevOps, do GitHub, ele consegue, pelo formato, né,
detectar que isso é um secret daquela ferramenta, e você consegue também criar analisadores, né, customizados, né? Então ele não traz isso por default, mas é bastante comum a pessoa esquecer, né, connection string em arquivo de configuração no meio do código, e isso pode ser péssimo, né? Como a gente já falou. Então você pode criar, né, um analyzer customizado para connection string, sei lá, de SQL, de Postgres, e num tipo de checagem que você rodar, de repente num pipeline, você falar, olha, está subindo isso com essa configuração, verifique melhor aí, porque pode ser problemático, né? E agora, então, seguindo aqui com a nossa pauta, falando um pouquinho da parte de containerização e orquestração desses containers, né? Aí entra Docker, Kubernetes e tudo mais, e as próprias imagens, né? Gostaria de saber de vocês se vocês têm vivenciado, experimentado alguma solução aí para segurança nessa parte de containers. Eu tive contato aí, inclusive foi sugestões do Bertuzzi, do nosso amigo Everton Jordão, né, com o Triv, né? O Triv é uma ferramenta da Aqua Security, né, que é uma empresa aí que tem vários produtos, né, pagos voltados à área de segurança. Só que o interessante do Triv é que ele é totalmente free, né? E o que o Triv faz, né? Você, por exemplo, está buildando uma imagem, né, para trabalhar com container. Ele consegue fazer dois tipos de análise. A primeira análise que ele faz é em cima da imagem, né, da distribuição de sistema operacional que você está utilizando. Então, de repente, você está buildando uma imagem antiga, de uma versão mais antiga de um framework, pode ter alguma vulnerabilidade, de repente, numa distribuição Debian, numa distribuição Ubuntu, né, que você está utilizando. Então ele gera um relatório para você dessas vulnerabilidades. E utilizando ele, né, eu me surpreendi, porque a gente já até comentou, se eu não me engano, no primeiro podcast, você tem o OWASP Dependency Check, que é uma ferramenta de linha de comando que detecta vulnerabilidades em pacotes de aplicações. O próprio Triv também faz essa análise, né, claro, em cima do resultado que você produz trabalhando aí com imagem para geração de containers, né? Então ele lista também packages que têm vulnerabilidades reportadas em uma base pública como o do NIST, né, que é o que o ASP Dependency Check e outras ferramentas de mercado utilizam. Então ele analisa vulnerabilidades a nível da distribuição de sistema operacional que você usa numa imagem e também em pacotes que são utilizados por uma aplicação. E o que eu achei interessante é que ele faz muita coisa no fim das contas, né? Então ele gera o relatório, você consegue de repente quebrar um pipeline durante o processamento, porque detectou aqui uma vulnerabilidade, vamos pegar aqui e encerrar, não deixar prosseguir aí com build e eventualmente com deploy, né? Então ele consegue fazer tudo isso. E o que é mais interessante, o Triv, embora tenha soluções pagas da Aqua Security, ele é totalmente gratuito, né? Quem eventualmente utilizar alguma solução gratuita para Container Registry, né? Tem o Harbor, que é um projeto da CNCF, até é bastante utilizado em cenários Cloud Native. O Harbor tem integração com o Triv, então você consegue continuamente analisar as imagens que você está hospedando e emitir relatórios falando, olha, essa imagem aqui tem uma dependência, foi detectado aí uma vulnerabilidade para ela, né? Eu sei que até o nosso amigo Luiz Carlos Faria usa bastante o Harbor, até trocando ideia com ele, falou, realmente dá para usar o Triv e tal, e você consegue aí ter esse nível de segurança maior. Algo que, por exemplo, eu vi que recentemente foi adicionado no Azure Container Registry, mas
não cheguei a testar e acredito que ainda não está no nível de maturidade que o Harbor tem integrado com o Triv. O Triv é uma ferramenta excelente, assim como todas as ferramentas da Aqua, né? Pô, ela fabrica muitas ferramentas bacanas para segurança e tudo mais. Até se você usar a suite deles, você pode usar até gestão de chaves e tudo mais. Eles têm ferramenta para tudo isso daí também, se você for fazer uma sequência só. Como o Renato falou, ela tem a ferramenta para verificar a parte do container, porque uma coisa que é muito importante para quem trabalha com container é a integridade, né? Do que saiu e foi. O container matou a piada do na minha máquina funciona, porque você está mandando literalmente lá o seu ambiente para produção. Mas o que é importante na segurança do container é você garantir que aquilo que eu mandei é aquilo que chegou lá. Existem cenários de segurança curiosos sobre alterações de imagem antes da chegada em produção. Então, às vezes, a integridade do que você mandou não é a mesma que chegou lá. E eu acredito que para o Kubernetes é a mesma coisa, porque você tem o gerenciamento de acesso, isolar os pods e tudo mais. Você tem que ter controle de que imagem pode ser usada, que imagem não pode ser usada. Então, você ter a integridade do que aquilo que saiu e aquilo que chegou lá é muito importante. Além de que ferramentas como essa verificam se o que está no container não tem também nenhum problema de segurança lá instalado, pacote e tudo mais. Aquele container lá ele tem alguma coisa segura. Porque você colocar isso daí, você pode comprometer o seu ambiente. E para o caso do Kubernetes, política de rede, qual container pode comunicar entre si, os famosos namespace autorizado, que é aquilo que o pessoal chama de... Como é que chama a palavra? Ataque lateral, né? Acho que é ataque de movimento lateral. Que é o que acontece entre si, em vez de você estar por fora. Você tem, às vezes, um container atacando o outro por causa que alguma coisa foi substituída. Então, por mais que você crie a imagem, como deve, até o Luiz já falou isso, eu já falei isso, que você tem que estar que o responsável pelo container é o dev, cara, desculpa, mas o papel agora é o desenvolvedor é o responsável pelo ambiente, a infraestrutura é o responsável por manter esse ambiente no ar. Isso é o que eu acredito também, que é o fato. Então você tem que ter ferramentas para garantir isso daí. O foco tô falando de container agora, imagens seguras. Imagens têm que ter segurança, você tem que sempre estar trabalhando com imagens atualizadas, porque tem vulnerabilidade também as coisas. Então, de repente, você está trabalhando com uma imagem antiga para subir aquele seu container, e aí, aconteceu uma atualização de segurança, você está pegando a de 2 meses atrás, que não teve atualização nenhuma. Isso é outra coisa que o Triv também ajuda a ver, tu está trabalhando com uma imagem desatualizada. Então é sempre bom você ter um catálogo de imagens que você tem aquela imagem atualizada, de uma fonte confiável, né? De preferência, né? Para garantir que a sua imagem também está atualizada com as últimas versões de segurança, o que tem dentro dela. Assinada digitalmente, vou pegar a imagem de uma fonte confiável, garantindo a autenticidade daquela imagem. Porque a gente chega num novo nível de problema, né? Tô colocando aquele pacotão já encapsulado com tudo em produção, mas posso estar colocando uma grande vulnerabilidade também. Então o check de imagens contínuo é muito importante. Beleza, a gente está se encaminhando já para o final aqui do nosso episódio, mas antes de terminar, seria bacana a gente comentar um pouquinho sobre a questão das certificações das normas de segurança. E aí envolve várias coisas aqui, né, que valeria um episódio só, acredito eu, mas tem a própria GDPR, né, na Europa, né, e a LGPD aqui, né, a adaptação para nós aqui da GDPR, a LGPD, e essas certificações de segurança, aí tem várias, né, ISO 27001, acho que tem outros aí, Bertuzzi deve saber mais, outros ISOs aí. O quão importante é ter um ISO para uma empresa? O que vocês acham? A ISO 27001 aí, né, que é a gestão de segurança, eu já participei de alguns projetos que envolvem a implementação dela. Ela muita empresa é importante que ela tenha ela, mas se a sua empresa não tem também, não se preocupa, porque ela equivale ao tipo de serviço. Para quem não sabe, a ISO 27001, ela diz o seguinte, assim, a sua organização adota um sistema de gestão de segurança, o SGSI, que garante que seus dados sensíveis e a continuidade do negócio ela está protegido. Ponto. É isso que a ISO garante.
Eu não vou detalhar todos os passos da ISO e tudo que ela contempla, porque, como eu falei, dá um podcast só falando da ISO, dessa parte aí em si. Mas, basicamente, ela assegura que aquela empresa, que as suas informações estão protegidas de acordo com o padrão internacional. A ISO 27001 não é um padrão brasileiro, ela é um padrão internacional. Quais instituições geralmente têm que ter garantia a elas? Instituições que você tenham dados muito sensíveis. Instituições de saúde, que trabalham com dados sensíveis. Bancárias, é um exemplo, que trabalham com dados sensíveis. Você tira essa instituição, você tira essa certificação, geralmente, quando o seu negócio ele tem dados muito sensíveis. Posso tirar para minha empresa para garantir os dados? Pode, só que ela é uma certificação chata de se tirar, porque ela requer muita coisa de adequação da sua empresa. E ela é custosa também para você tirar. Você vai ter que ter uma equipe focada só para tirar isso daí. E então, se você trabalha com alguma coisa de dados sensíveis, muito sensíveis, nesse caso que eu estou falando, dados governamentais, banco, saúde, coisas que não podem acontecer, essa certificação é importante. Por quê? Ela demonstra para clientes, investidores e tudo mais, a garantia do seu serviço. Uma entidade certificadora que diz que a sua empresa tem a ISO 27001, está garantindo para quem vai consumir aquele serviço e para quem vai usar que os dados guardados aqui estão seguros. Podem utilizar à vontade os serviços dessa empresa, porque os seus dados estão 100% seguros. Um adendo, essa certificação assim no Brasil ela é levada a sério também, mas se você espera que o seu sistema seja utilizado internacionalmente, ela é levado muito mais a sério, principalmente em questões de área de saúde, que tem dados sensíveis, você tem dados, como eu falei, bancários e governamentais, mas essa certificação é uma certificação muito importante para armazenamento de dados. E aí imagino que LGPD, GDPR aí estejam todas incluídas aí já na 27001, provavelmente, né? A GPDR, eu acho engraçado que a gente sempre fala LGPD, né? Só no Brasil é LGPD. Lá fora é GPDR, que é o que interessa. Mas sim, cara, se a sua empresa ela não está adequada a LGPD, nem começa a tentar tirar ISO. Porque isso já é o LGPD, eu vou ser bem sincero, ele é o mínimo que se espera de uma lei de proteção de dados. Você não ter dados vazados, você ter garantia e tudo mais da sua empresa, você adequar a sua empresa. Parece fácil, mas tem muita gente que não entende que uma adequação a uma LGPD, às vezes é uma mudança interna, é uma mudança em sistemas, é um processo que ele não é um processo simples assim. Porque a LGPD diz o quê? Eu tenho que proteger os dados pessoais. Então eu tenho que ter consentimento, transparência no uso dos dados, excluir informação e tudo mais. Só que ela tem muitas ramificações. Então, uma LGPD garante que, por exemplo, se eu encerrei a conta num banco, eu tenho que falar para esse banco assim, olha, eu não quero mais que os meus dados fiquem aí. Só que implica depois de você tinha aqueles dados para declarar um imposto de renda. Então, ela é uma implementação meio complicada de acordo com o negócio. E às vezes é bom você contratar uma empresa que entende de LGPD para ela adequar a sua empresa. Mas sim, respondendo a pergunta, assim, é o mínimo que se espera para se tirar uma ISO é que a empresa tenha adequado a LGPD, pelo menos. E LGPD aí dá um outro podcast só sobre isso também, né? Porque tem que deixar anônimos os dados, tem que ter esse opt-in, opt-out, né, do serviço. Cara, pensa só para alterar um sistema que não tem isso, para fazer ele excluir os dados de alguém. Todos os dados. Pensa na tua aplicação lá legada, que você tem que excluir todas as ramificações de dados que tem dentro do teu banco de determinado cliente. Cara, isso por si só já dá um trabalhão, né? Eu vou passar aqui bem rápido da ISO 27001, só porque eu tenho aqui anotado dos que a gente participou recentemente, assim. Então, só para vocês verem como daria um podcast. Componentes principais dela, que é o PDCA, né? Que é o que eles chamam de Plan, Do, Check, Act, que é o famoso planejar, fazer, checar e agir. Esses são os 4 pilares dela, para você tirar a ISO. São esses 4 aí, eu não vou detalhar cada um, que senão vai demorar pra caramba. Aí você tem análise de risco, que você tem que ficar analisando todos os ativos da empresa, da informação, vulnerabilidade de cada ativo, o impacto potencial em cada um.
E aí, depois que você fez toda essa análise e tudo mais, que é demorado, por isso que eu falei que não é uma coisa rápida que você tira de um dia para o outro, você ainda tem os controles de segurança. Alguns dos controles de segurança. Política de segurança da informação, organização da segurança da informação, segurança e recurso humano, não é só digital, você tem que ter a parte física também, gestão de ativo, controle de acesso, criptografia, segurança física de ambiente, segurança de operação, segurança de comunicação, aquisição de desenvolvimento e manutenção de sistema, relações com fornecedores, gestão de incidente, aspecto de segurança da informação na gestão de continuidade do negócio, conformidade legal e por aí vai. Tudo isso aqui a sua empresa tem que estar adequada. Por isso que o pessoal tira ISO quando é uma empresa bancária, quando é uma empresa de saúde, porque é um processo demorado. E outra, eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria das empresas não tem gestão de incidente de segurança da informação. Ah, aconteceu uma invasão aqui, não sei o que. O cara, puta, beleza, vamos ver aqui. E a gestão? E por que aconteceu? E vou dizer outra coisa. Gestão de incidente na área de segurança da informação não é só invasão. Uma atualização de software que coloquei um software no ar e ele deu um problema, eu tive que fazer um rollback, é considerado uma gestão de incidente pela área de segurança da informação. Um software que começou a se comportar de uma forma errada depois de um tempo de produção por algum dado, alguma coisa, é considerado uma gestão de incidente. Então, se a gente vai falar de ISO, gestão de incidentes, dá para fazer um podcast ou até 2, dependendo do que é. É um assunto bem grande e que envolve muita coisa, porque gestão de incidente, tirar uma ISO, essa parte de segurança, é muita coisa mesmo. Mas vamos lá, pensando que eu sou uma empresa pequena, eu não estou nem pensando na 27001. Eu quero começar a ter algumas rotinas aí, tirar alguma certificação ou ter algum atestado de uma empresa, uma consultoria externa que tenha como me dar esse atestado, essa certificação, né? De que as minhas aplicações minimamente são seguras, né? Vocês acham que o caminho inicial poderia ser você trabalhar com uma certificação, uma rotina de pen test feita por uma empresa séria nas suas aplicações para poder apresentar isso para um fornecedor, para alguém que está querendo adquirir o teu serviço? Para você para você garantir que a sua empresa aí, é o que eu sempre falo, é bom você contratar uma empresa especializada nisso. Vou fazer um jabá. Nós da NES fazemos isso, certificamos a sua empresa nessa parte de segurança, tanto para LGPD, quanto para ISO, quanto para outras certificações. Se você às vezes tem uma empresinha pequena e quer fazer uma adequação, existem certificações menores. Tem uma certificação que surgiu no... Estamos gravando o podcast de noite, então a memória está processando aqui. Mas tem uma certificação que surgiu no Reino Unido, acho que chama Cyber Essentials. Se não for do Reino Unido, me desculpem, mas já é 10h30 da noite aqui de um domingo cansativo. Mas eu sei que ela chama Cyber Essentials, isso é fato. Ela é uma certificação simplesinha, de baixo custo assim, que ela tem foco básico na parte básica de segurança da empresa, assim. Ela é fácil de você tirar de uma empresa, ela tem uma auditoria simplificada, assim. Então você quer tirar, às vezes, uma certificação, tranquilinho. Você quer tirar uma certificação para sua empresa para garantir? Garante a LGPD, já é alguma coisa. Existem outras certificações que são mais difíceis de você também, que é demorada. Um exemplo, sua empresa trabalha com meios de pagamento. Não que você use um meio de pagamento terceiro, mas você guarda dados de pagamento. Aí você tem que tirar um PCI, que é aquela certificação para proteção de dados de cartão de crédito. Não tem como. Se você armazena dados de cartão de crédito, que eu aconselho que você não faça, use um terceiro já que tem essa certificação, isso é uma certificação de segurança que você vai ter que tirar. Mas você pode ter uma certificação de gestão de privacidade também, dependendo dos seus dados da sua empresa. Tem a certificação do NIST também, que é difícil pra caramba dos Estados Unidos de você tirar também. Dependendo da implementação de firmware que você usar, você vai ter que tirar o do NIST. Enfim, tem várias. Você é uma empresa pequena, mas respondendo a sua pergunta, adequa ela ao LGPD, que você já está no caminho certo. Traz uma empresa, às vezes fala, eu sou uma empresa pequena, eu só queria fazer uma adequação aqui. Existem pacotes para todos os tipos de adequação. Mas se você tirar um Cyber Essentials e um LGPD, já garante. Pega contrata uma empresa também, que ela tem expertise em te dar um treinamento de SSDLC para seus desenvolvedores. Vamos ensinar os desenvolvedores aqui o que é desenvolver com segurança, assim e tal. É um processo. A certificação é legal para você mostrar, mas você educar o pessoal com a área de segurança, educar o time de dev, o time de infra e tudo mais, vale muito mais que às vezes uma certificação.
E é o caminho para se tirar uma certificação, né? Então, se a sua empresa tem uma certificação da própria LGPD, essas certificações mais simples, pô, já garante muita coisa. Lógico, cada tipo de negócio tem certificações específicas, mas para uma empresinha de baixo porte, assim, quer tirar, não sei o que, LGPD, essa Cyber Essentials já está de bom tamanho. Inclusive, né, você falou de ensinar desenvolvedor, né, tem a APISec University, né, que ela tem alguns treinamentos gratuitos, né, que até dão direito a um badge lá no LinkedIn. Funciona como uma certificação gratuita, né, que vocês podem estar tirando, né? Ela inclusive tem treinamento voltado, né, para a área de cartão de crédito, por exemplo, né, que acho que é PCI Compliance, né, Bertuzzi? Isso, a PCI é essa que eu falei, que é quem vai trabalhar com armazenamento de cartão de crédito tem que ter a certificação PCI. Tem esse site que o Renato falou do AppSec, mas de novo, fazendo o jabá, se vocês quiserem um acompanhamento e um treinamento, vocês podem contratar este que está falando por vocês aqui através da NES, que nós damos também esse treinamento e acompanhamento de adequação. Aí vai ter que pagar o jabá do podcast. Não vai ter jeito. Não, mas daí o Bertuzzi dá o treinamento, vocês reforçam fazendo aí o curso aí da APISec também. E tem eu também indico também. Sim, tem também inclusive 2 treinamentos sobre segurança, que não só desenvolvedor, o APISec eu já vi, inclusive no evento que a gente fez lá no Cyber Security Night, o pessoal comentou, gente de infra mesmo que fez os treinamentos da APISec, né, Bertuzzi? Não sei se você se recorda. Sim. Esse treinamento é bom para todo mundo. Tem esses da APISec e tem 2 da Linux Foundation, totalmente free. Tem um que é o Cyber Security Essentials, né? Então ele é mais teórico, né? Vai falar sobre pentest, formas de ataque, pragas virtuais, e tem um segundo que é baseado em OWASP, com atividades práticas, né? Então, esse segundo aí é muito válido vocês fazerem também, pessoal, totalmente free, pela Linux Foundation. No caso da APISec, o que tem atividades práticas é um treinamento chamado API Penetration Testing. Então, você vai montar um ambiente em Kali Linux, né? O pessoal para conduzir ataque gosta bastante do Kali Linux, né, Bertuzzi? Porque ele já vem com um monte de ferramenta prontinha, né? Ele já veio empacotado tudo, o kit invasão, né? O kit hacking já vem prontinho, né? Mas assim, ele é usado também justamente para você fazer o pen test e descobrir alguma vulnerabilidade. Então, eu achei muito legal o fato da Linux Foundation e da APISec entregarem 2 treinamentos com bastante atividade prática, porque é o tipo de coisa que em muitos casos você ia ter que pagar um curso caro, tal, e vai dar uma boa base para você. Claro, você tem que fazer algo a nível corporativo mais complexo, que tem aí consequências aí envolvendo principalmente dinheiro. Aí tá aí o Bertuzzi para ser contratado aí para dar consultoria com a empresa que ele atua. Mas ainda assim é importante, né, você ter noção, e a segurança é um trabalho contínuo, né? Então a experiência que você ganha aí com esses treinamentos, aí, certificações gratuitas também, com certeza vai ser válida para atividades futuras também. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso episódio falando aí de segurança em aplicações, né? O nosso segundo episódio. Se você não escutou o primeiro, volta aí um episódio e escuta também. A gente falou bastante de aplicações, de OWASP no outro, então vai ajudar a complementar esse aqui também, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site, deixar o feedback de vocês lá, o devshow.com.br. A gente está também nas plataformas mais conhecidas e aplicativos de podcast, Deezer, iTunes, Spotify e assim por diante. Eu te vejo no próximo episódio. Um abraço, valeu. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, galera. Falou!
Queria aproveitar e gravar aqui o disclaimer que a gente não deixou o Luiz participar desse episódio por uma questão de segurança, viu? Pra quem estiver escutando e sentiu falta dele, não podemos revelar o motivo, mas por uma questão de segurança ele não tá participando.